Gente, eu tô aqui encantada, né? Porque Portugal é maravilhoso, praias belíssimas, muitos parques. Eu tô num parque aqui agora que é praticamente do lado da minha casa. A culinária, né? Riquíssima e um povo muito educado. Eu tô amando estar aqui. Agora eu tava pensando, será que a imigração é para todo mundo? Será que migrar para Portugal é legal para todo mundo? Eu sou a Marcela França, do canal Portugal, etc e tal. Tem pouquíssimo tempo que eu estou aqui em Portugal, mais ou menos umas 3 semanas, mas passei por um processo grande de planejamento. Eu não faço nada na minha vida sem planejar. Optei em vir para cá legalmente, porque eu sempre falei, né? Eu não iria para país nenhum entrando pela porta dos fundos, porque ser um imigrante já é difícil, tá? Você já enfrenta algumas barreiras e entrando de uma maneira irregular ou ilegal, essas barreiras tendem a ficar muito maiores, as dificuldades tendem a ser maiores, né? Tendem a ser em maior quantidade. E tendo filhos, eu não arriscaria, tá? Então eu quero falar sobre isso hoje com você, sobre imigração. Será que imigrar é para todo mundo? Você já pensou, você que quer vir para Portugal ou para um outro país, por que você quer vir para este país? Uma situação é você querer simplesmente sair do seu país. Eu quero fugir do meu país por conta de alguma coisa. Eu vou para qualquer lugar. Beleza. Outra coisa é, eu quero ir para um determinado lugar, né? Para um país específico, porque eu gosto da cultura de lá, porque eu gosto da maneira deles viverem. Então, quem é você, né? Nessa realidade. Por que você está saindo do país? E aí, apesar de ter pouco tempo aqui em Portugal, eu tenho estudado muito, foram 2 anos estudando para fazer essa mudança, para, né, cuidar desse processo de uma maneira bacana, para que fosse mais fácil, para que fosse mais tranquilo, para que fosse mais seguro. E fiz curso, como eu falei para vocês, eu assisti muitos vídeos aqui no YouTube e eles ajudam realmente. Mas tem uma coisa que eu acho perigosa, sabe? Eu vejo que muitos vídeos, e os vídeos até com mais visualizações e tudo, são muito mostrando o custo de vida mais barato. Ah, então no Brasil esse tênis é tanto e aqui é tanto. No Brasil esse chocolate, esse picolé, ou ir para um restaurante é X e aqui é Y. Isso é bacana também e faz parte e é um dos quesitos que a gente melhora de vida aqui fora, não só em Portugal, como outros países da Europa, como nos Estados Unidos. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Imigrar vai muito além disso. Muito. Imigrar não é eu ir para um lugar para eu ter um tantão de coisas, para eu acumular bens, para eu fazer dinheiro, para eu sair de uma vida difícil. Não é só isso. E aí que eu percebo que tem umas pessoas que não dão certo em outros países. Vamos falar sobre a cultura. A cultura de um país é o que ela tem de mais forte. Até numa empresa, falei para vocês do meu outro canal, né, Sucesso Profissional, onde eu falo sobre mercado de trabalho, falo sobre excelência profissional. E até a cultura de empresa é algo muito forte. Se você vai trabalhar numa empresa e os seus valores não batem com os daquela empresa, não vai dar certo. Você não vai ser feliz ali. Uma hora ou você vai pedir demissão ou eles vão te demitir.
Você pode ficar por um tempo, porque você precisa do dinheiro, porque você tem contas para pagar, filhos para cuidar, mas chega um momento que fica assim intolerável se os valores não baterem. Você percebeu aonde que eu quero chegar? Pois é, se a cultura de uma empresa é tão forte assim, imagina a cultura de um país. A cultura de um país é que faz aquele país ser o que ele é. E por que eu estou querendo te falar sobre isso? Porque eu percebo que os brasileiros que vêm para cá ou que vão para algum outro país e não são felizes e reclamam da população local, é porque eles vêm, mas eles querem trazer a cultura do próprio país. Eu não estou falando para você esquecer, para você largar, para você fingir que não é brasileiro. Não, cultura, como eu disse, é algo muito forte. Mas se você vem para um outro país, você tem que tentar fazer de tudo para se adaptar à cultura daquele local. Na sua casa, você pode viver a cultura do seu país. Mas, em geral, você tem que respeitar a cultura do país para onde você foi. Respeitar, viver aquela cultura. Eu saí do Brasil justamente porque a cultura brasileira não estava me agradando. Nunca me agradou. E chegou um ponto de ficar intolerável, apesar de eu ter nascido ali. E olha, eu vou falar para você que até consultar com pessoas mais religiosas ainda, eu sou bem religiosa, eu gosto disso, quem me conhece sabe, mas com pessoas mais ainda eu fui para saber assim, será que para Deus isso está certo? Ou será que porque eu nasci aqui, nós temos, né, que ficar aqui, eu e minha família? Nós fizemos essa consulta e falaram que não, tá tudo bem, você tem um livre-arbítrio e, sabe, isso não interfere em nada, não é um problema para Deus. Então eu falei, beleza. Mas eu não concordo com aquela cultura, sabe, do certo é ser errado. Eu sou aquela pessoa que se eu beber, eu não dirijo. E se eu for precisar dirigir, eu não vou beber. Eu não tenho essa necessidade de só porque eu estou numa festa, por mais legal que seja a festa, de eu beber. Se eu for dirigir, eu não bebo de jeito nenhum. Os meus filhos sempre andaram com cinto de segurança quando eles eram pequenos, com cadeirinhas, com bebê conforto. Eu tenho trigêmeos, gente. A gente tinha 2 carros, às vezes eu ia levar meus filhos para a escola e o meu marido ia buscar. Então a gente tinha 6 bebês conforto. Vocês sabem que não é barato, né? Mas antes a segurança. Então, para mim, o que é certo, o que é errado. Para mim, regras são para ser cumpridas, não são para ser burladas. Para mim, a ética é fundamental. E isso no Brasil, você sabe, tá tudo bagunçado. Muita gente me achava chata lá porque eu era certinha demais. Porque o legal é ser errado, né? O legal é encontrar um jeitinho. O legal é levar vantagem. Então isso me incomodava bastante. Eu vim para cá justamente porque a cultura aqui, como nos Estados Unidos também é uma cultura de respeitar as regras, de respeitar as normas, de respeitar as leis. Então eu te falo o seguinte, que mudar de país, emigrar para um outro país, é aceitar a cultura daquele país, é viver e é respeitar. E aí eu estou percebendo, com tudo que eu tenho visto, que infelizmente o brasileiro tem uma péssima fama em todos os lugares, gente. E aí vocês têm que perceber o seguinte, que você como brasileiro, quando você vai para um outro país, você já não é mais o Joãozinho, a Maria. Você é o brasileiro, a brasileira, que deixa uma marca para todos os brasileiros que vêm depois.
E aí eu vou enfrentar alguns problemas aqui por conta de brasileiros que vieram antes. O arrendamento aqui, que é o aluguel, a gente tem que pagar várias prestações adiantadas, dependendo até um ano de adiantamento, porque tiveram brasileiros que alugaram apartamento mobiliado e não pagaram e foram embora, ficaram devendo o aluguel e quando o proprietário, que é o senhorio, foi lá para checar, até os móveis tinham sido vendidos. Você sabe que eu vi a mesma situação nos Estados Unidos? Em 2003, eu trabalhei na Disney, eu morei nos Estados Unidos, trabalhei na Disney. E a gente morava como se fosse uma república de várias nacionalidades e de pessoas que trabalhavam na Disney. Só tinha funcionário da Disney, mas que não era americano. E eu morava com mais 5 pessoas, 5 brasileiras. E as histórias que eu ouvi de brasileiros lá era o seguinte: não sei se você sabe, no Walmart, quando você compra um produto, um eletrodoméstico, você tem 3 meses para devolver aquele eletrodoméstico e receber outro de volta se ele não estiver funcionando bem, se tiver algum problema. Ou o seu dinheiro de volta. E às vezes você pagou em cartão e você recebe cash, dinheiro. E sabe que tipo de história que eu escutei, gente? O nosso trabalho lá era justamente por 3 meses. Era o estágio, né? Era o intercâmbio de faculdades, o intercâmbio universitário. Que os brasileiros chegavam, equipavam a casa toda e um pouco antes de voltar para o Brasil, eles devolviam tudo para o Walmart e falavam que não tinha gostado, que não estava funcionando, que simplesmente não queria para conseguir o dinheiro de volta. Gente, pelo amor de Deus, olha que horror, sabe? Isso acaba com a nossa reputação, mundialmente falando. Então, aqui em Portugal, nós temos... Deixa eu mudar minha câmera aqui, que eu tô vendo que o sol... Eu olho para a câmera, eu não olho para a tela, né? Para falar com vocês. Então, eu tô vendo que o sol não tava legal, né? Vou mudar aqui. Tá. Então, olha só. Quando você vai para um outro país, você está representando aquele seu país de origem. E quando você vai para um outro país, você tem que viver a cultura daquele país. E a cultura daqui, para você ver se Portugal é para você. Porque eu vi alguns youtubers reclamando, odiando Portugal. Gente, volta para o Brasil. E reclamando, sabe, de coisas que não faziam sentido. Porque vieram sem estudar, sem se preparar, sem conhecer o que é Portugal, porque Portugal não é lugar de produtos baixos. A gente conhece um local pela cultura dele. Como eu falei, até a empresa funciona assim, né? Então, antes de você vir para cá, ou para qualquer outro país, estude esse país, estude a cultura deste país, estude as leis deste país. Veja como que funciona. Porque você querer mudar de país e levar a sua cultura não vai dar certo. Então ontem mesmo eu estava na praia e de repente começou a tocar uma música perto da gente. Isso não é comum aqui. Aí eu olhei e falei, só pode ser brasileiro. E estava lá uma JBL, que eu vou te contar, essas caixinhas de som são uma chatice por aí. Elas são o problema de qualquer ponto turístico. Na Disney, JBL é proibido ou qualquer outra caixinha de som, tá? Por quê, gente? A sua música é para você ouvir. Você ouve na sua casa, se todo mundo da sua casa gostar. Lá em casa, cada um tem um gosto. Meu filho mesmo gosta de funk, eu não gosto. Eu falo, olha, quer escutar essas músicas? Beleza, põe fone de ouvido, porque eu não sou obrigada. Como também ele não é obrigado a escutar as minhas, que para ele são chatas, né? Então, essa questão de respeitar o outro, isso nos outros países, isso é muito sério. E no Brasil, infelizmente, as pessoas não respeitam umas às outras.
sou eu, sou eu, sou eu, o que é bom para mim, o que eu quero, o que eu tô afim, o que eu gosto. Então ontem na praia, quando eu vi essa música, eu falei, só pode ser brasileiro. Aí eu vi que era música brasileira, olhei um pouquinho, vi eles conversando, né? Pelo menos a música não estava alta e o nível das músicas não estava ruim, ainda bem, porque não era música que falava de vulgaridade, né? Mas a gente tem que respeitar o espaço do outro. Tem um livro maravilhoso da Constança Pascolato, que é uma imigrante no Brasil, é uma imigrante europeia no Brasil, e é uma mulher super elegante, uma senhora super elegante. Ela tem um livro chamado A Elegância do Agora. Leiam. E ela fala desse respeito às pessoas. Vocês já ouviram falar que o meu limite acaba quando começa o do outro. Isso é liberdade, não é? Então eu tenho que respeitar o espaço do outro. As pessoas não são obrigadas a gostar da minha música. As pessoas por aí em outros países não falam alto dentro dos restaurantes, dentro dos supermercados. Elas não saem gritando as pessoas, sabe? Quando um tá aqui, o outro tá lá e você grita, sendo que tem outras pessoas no meio. Pois é. Quando eu estava na Disney, porque eu além de eu ter trabalhado lá, eu também trabalhava, depois eu trabalhei por anos como guia turístico em Janeiro. Quando a gente ia no supermercado era fácil perceber brasileiro, em restaurante também, porque onde tinha gritaria era brasileiro. Então, olha, isso pode ser legal lá no nosso país, e se você gosta disso, continue no Brasil. E se você quer manter isso, continue no Brasil. Agora, se você tem motivos para sair do Brasil porque você não gosta de alguma coisa, como eu não gostava, né, não gosto, não tolero essa cultura do jeitinho brasileiro, da lei de Gerson, de levar vantagem, do tudo acaba em pizza, eu fugi disso. Então não quero levar isso para outro país. Se você está fugindo de alguma coisa, que seja os preços altos, mas se você for para um outro país, respeite a cultura deste país. E ontem eu estava conversando com uma prima minha e ela falou uma coisa muito interessante. A vida é um bumerangue. Por que a gente conversava sobre isso? Porque eu estava falando que tem gente que reclama de estar aqui. Mas que eu vejo que essas pessoas que geralmente reclamam de estar aqui é porque elas querem impor a cultura brasileira aqui. Elas querem fazer do jeito delas. E muitas vezes elas querem fazer coisas erradas num país que é muito correto, que tem regras, né? Que tem normas, que tem leis e são respeitadas. Lá também tem, mas não são. E todo mundo deixa, principalmente, né, a galera da carteirada. E aí ela falou, eu falei, gente, eu não tive problema nenhum. Todos os lugares que eu tô indo, porque é uma série de documentos que a gente tem que resolver, uma série, né? Você nascer de novo. Cada hora eu tô num órgão público diferente. Não é fácil também, é difícil, é moroso, é complicado e tudo. Mas eu chego com educação, com gentileza. Uma outra coisa que eu falo muito para os meus alunos, para os meus coaches, para os meus filhos. Se você está num local que é novo para você, que você não conhece ninguém, chega calado, permaneça calado e observe. Só depois de observar muito que você vai começar a falar. Você está me entendendo? A gente não chega chegando, falando, se impondo. Quando a gente chega em algum local novo, primeiro a gente aprende como que aquele local funciona. E aí depois a gente começa a interagir conforme as regras, as normas daquele local. Esse vídeo já está ficando muito grande, então meu recado é o seguinte. Se você quer vir para cá, para Portugal ou para qualquer outro país,
Estude a cultura deste país. Veja se você gosta. Veja se você quer viver aquilo ali. E se sim, beleza. Faça o seu planejamento, estude, faça uma reserva financeira, porque mesmo com reserva é difícil, mesmo com visto é difícil. Então não vale a pena vir sem conhecer, sem dinheiro e de maneira irregular, de jeito nenhum. Eu sei que muitas pessoas deram certo vindo assim. Estão fazendo vídeos aqui no YouTube te ensinando a como ficar legal. Eu vou te falar uma coisa. Eu vim legal. Tem mais de 15 dias que eu tô aqui. E quase todos os dias eu fico para cima e para baixo, indo em vários órgãos públicos para resolver a minha vida, dos meus filhos, do meu marido, para a gente começar a viver normalmente. Vindo irregular, isso vai ficar muito mais difícil. Você pode ter problemas de saúde e não ter a quem recorrer. Então presta atenção nisso. Presta atenção se é para você, se você quer viver esta nova cultura. E se quer, vem. E, como dizem os portugueses, faça o favor de ser feliz. Então, não deixe de curtir esse vídeo. Se você não se inscreveu, por favor, né? Se inscreva, deixe o seu comentário que eu vou ter o maior prazer em responder. Se for para vir por bem, né? Que seja muito bem-vindo. E não deixe de me acompanhar lá no Instagram, não, tá bom? Um beijo e tudo de bom para você.